Crianças, neste dia, mais um momento que estamos aqui para falar de Jesus, falar as coisas que está escrito no livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos começar com a oração, agradecendo a Deus por esse momento, por esta semana, por tudo que o Senhor tem feito, porque Ele tem sido muito bom para conosco. Então vamos começar agradecendo, fechando os olhinhos e falando com Deus. Senhor nosso Deus, estamos aqui neste momento agradecendo por tudo que Tu fizeste e por tudo que Tu vais fazer. Senhor, dá-nos uma palavra abençoada, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dá, Senhor, sabedoria para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E vamos começar a nossa aula, a aula da revista número 6, a aula número 6 também, né? Então nós vamos hoje começar com a ajuda do nosso investigador bíblico, que já é tão conhecido de vocês. O nosso investigador, ele trouxe para vocês o que é que ele traz? O título da lição e a memorização. Então vamos ver o título da lição. O título da lição hoje é bem fácil. Um lugar onde Deus fala. Vamos repetir. Um lugar onde Deus fala. Agora vocês sozinhos vão dizer o título da lição. Muito bem. O título da lição é este mesmo. Um lugar onde Deus fala. E agora nós vamos para a memorização. A memorização, eu já disse para vocês, não é para decorar. É para que nós aprendamos a palavra de Deus de uma forma diferente. Então, a memorização, ela está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, na parte B do versículo 10, tá bom? E fala assim: fala, pois o teu servo está escutando. Vamos repetir? Fala, porque o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, a parte B. Tá bom, crianças? Então, este foi a ajuda do nosso investigador com a memorização e com a parte do título da lição. Agora nós vamos ver com a ajuda do Rodriguinho, que está aqui mais uma vez, ele tem acompanhado as lições, não é? Com a ajuda do Rodriguinho, o Rodriguinho, o que é que ele faz? Ele traz a palavra-chave, uma palavra onde a Bíblia, onde a lição, ela está falando mais sobre aquele assunto. Então, a lição de hoje, ela fala sobre ouvir e escutar, tá bom? Então, o que é o ouvir? Não é a mesma coisa que escutar? Não, não é a mesma coisa. O ouvir é o que o nosso ouvido capta, é o que o nosso ouvido escuta. Mas escutar é aquilo que o ouvido captou e ela vai transformar na informação. Então nós temos que prestar bem atenção quando escutamos com o ouvido, tá bom? É por isso que na palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça, né? Aí a gente ouve e depois a gente presta bem atenção enquanto estamos ouvindo, para que
desça ao nosso coração. Crianças, e a história de hoje se passa num cenário muito conhecido nosso. Nós falamos já nesse cenário várias vezes, que é o cenário de Jerusalém, não é? Então a história se passa com uma mulher chamada Ana, que ela foi até Jerusalém. Ela ia uma vez por ano a Jerusalém, que ela ia com seu marido Eucana. Ela descia àquela cidade para agradecer a Deus todos os benefícios que Deus tinha feito durante aquele ano. E ela descia ali a Jerusalém, ia no templo, ela levava a sua oferta para ofertar a Deus, e lá ela fez uma oração, porque Ana, ela estava muito... olhou e viu Ana só mexendo com os lábios. Então ele se aproximou e pensou que ela estava embriagada de vinho. E Ana foi e explicou que ela estava angustiada de espírito. E o sacerdote Eli disse para ela: vai para a tua casa e Deus te concederá o que tu tens pedido a ele. E Ana foi para a sua casa. E não é, crianças, que quando ela chegou em casa, há um certo tempo, aí Deus concedeu para Ana aquele presente que ela tanto almejava. E ela teve um filho. E ela disse ao Senhor que se o Senhor desse um filho a ela devolveria para o Senhor. E Ana teve um filho. E ela um dia, no outro ano não, porque no outro ano ela ainda estava esperando o filho. Mas quando o filho deixou de mamar, porque o bebê quando nasce ele não vai mamar no seio da mãe, então da mesma forma era aquela criança. E Ana colocou o nome daquela criança de Samuel. E quando chegou no tempo que ele parou de mamar, então Ana pegou Samuel, levou até o profeta Eli e entregou Samuel para que ele fosse criado, ele fosse ali educado, ele fosse ensinado na casa do Senhor. E Samuel ficou ali morando com o sacerdote Eli, viu? E ele foi crescendo. E Ana foi para a sua casa. Mas sempre ela vinha, todos os anos, quando Ana vinha, ela trazia para Samuel presentes, ela trazia roupas, ela trazia calçados, ela trazia aquelas coisas que as mães gostam de dar para os filhos, né? E Samuel foi crescendo. E quando foi um dia, crianças, o Senhor falou, Samuel estava dormindo. E o Senhor falou com Samuel, mas Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor. E Samuel levantou, correu lá onde estava o sacerdote Eli e disse para Eli que escutou ele chamar. E ele disse: não, eu não chamei. Samuel voltou, tornou a deitar e ouviu novamente aquela voz chamando por ele: Samuel. Aí ele levantou, foi novamente no sacerdote. E o sacerdote disse que não tinha sido ele. Aí o sacerdote logo pensou: Deus está falando com você, Samuel. Quando ele lhe chamar novamente, diga-lhe: eis-me aqui. E assim Samuel fez. Ele ouviu a voz do Senhor, aí ele disse: eis-me aqui, fala, que o teu servo escuta. E o Senhor falou algo muito importante para Samuel. Falou tudo sobre a casa do sacerdote Eli e ainda falou que ele ia ser um grande profeta em Israel.
E Samuel não entendia como era que Israel, aquele povo tão grande, ia escutar ele falar. Mas o Senhor foi trabalhando Samuel, e Samuel cresceu, e Samuel tornou-se um grande profeta de Deus e também sacerdote. Porque o Senhor, naquele dia que tinha falado a primeira vez com ele, o Senhor disse para ele que ele também ia ser sacerdote. E ele tornou-se sacerdote e profeta de Israel. E ali foi este homem que ouviu a voz de Deus. Ele ouviu quando criança, ele ouviu durante toda a vida dele. Porque os profetas eram aquelas pessoas escolhidas por Deus para levar ao povo o que Deus queria dizer. Se Deus queria abençoar o povo, ele falava através do profeta. Mas também se o Senhor tivesse irado com raiva do povo por causa de alguma coisa que o povo tinha feito de errado, aí o Senhor primeiro falava com o profeta. E o profeta era quem levava, era quem transmitia aquela mensagem para o povo. Vocês entenderam, criança? O profeta era a pessoa que era intermediário de Deus para com o homem. Tá bom? E assim, Moisés foi um grande profeta na terra. Um dia ele ouviu, Deus o mandou ungir Davi, rei de Israel. E Davi ainda era criança também, né? Então Deus, ele tem algo muito especial com você, criança, viu? Não é só no passado. Deus, ele não se revelou só para Samuel como criança e nem só para Davi como criança. Ele hoje se revela também para você. Se você é uma criança obediente, se você é temente aos seus pais, se você é temente à palavra de Deus, Deus também fala com você. Através da sua palavra, através do Espírito Santo dele que habita em você, no seu coraçãozinho, viu? Tudo isso Deus faz. Mas teve também um último profeta, que foi um profeta. Antes de Jesus vir à terra, houve um profeta que foi tido o último profeta. Ele era o profeta João Batista. João Batista era a voz que clama no deserto. João Batista era um profeta que ele profetizava que depois dele ia vir alguém que salvaria o mundo. Que era quem? Era Jesus. Jesus era este profeta. Aliás, João Batista era esse profeta que profetizava que Jesus viria para salvar o mundo. E foi este profeta, este último profeta, que falou sobre Jesus e que batizou Jesus nas águas do Jordão. E quando ele batizou Jesus, o que é que aconteceu? Veio sobre Jesus o Espírito Santo, né? Em forma de pomba. Ele ficou sobre Jesus. E lá do céu, Deus bradou numa voz muito grande e dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer nele." Viu, crianças? Então, da mesma forma, somos nós, viu? Tanto você, como criança, como a mim, que já estou de cabelos brancos, o Deus é o mesmo, a palavra dele não mudou. Seja fiel, criança, na escola, na sua casa, com seus primos, com seus vizinhos, com qualquer coleguinha, onde você andar, seja fiel ao Senhor, porque é isso que a palavra dele pede
para que você faça. Obedeça, viu? Porque um dia nós vamos morar num lugar muito especial, um lugar chamado céu. E foi uma promessa que quem fez foi Jesus Cristo. Ele veio, morreu, nasceu, morreu, né? Fez todos os milagres antes de morrer. Ele curou cegos, ele curou surdo, ele curou mudo, ele curou paralítico, né? Tanta coisa que Deus fez através de Jesus, que é o seu Filho. Ele faz nos dias de hoje também, viu? Então obedeça, tema a palavra, leia a palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, chame alguém, peça para ler aquela palavra que você tem uma dúvida, tire esta dúvida, não fique com dúvida a respeito de nada concernente ao reino de Deus, tá bom? E assim a nossa história. O que é profeta? Profeta é a pessoa que ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo. E hoje em dia nós, eu e você, criança, somos os profetas de Deus, dizendo aos que estão ao nosso redor que Jesus um dia vai voltar e vai nos levar para morar com Ele no céu. Tá bom, criança? Essa é a história de hoje. Eu quero que vocês meditem, viu? Passem ela para o papai, para a mamãe e expliquem bem direitinho, para que todos entendam o real e o perfeito amor de Deus para comigo e para com você, tá bom? Agora nós vamos para o cântico, vamos cantar, vamos louvar, vamos dizer que Ele é maravilhoso. E é uma musiquinha que vocês conhecem, viu? Então vamos para o cântico. Pronto, e agora nós vamos todos ficar de pé, não é? Ficar bem animado e vamos cantar aquele cântico que só no tocar aqui, ó, da introdução, vocês vão ver que vocês conhecem, tá bom? Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Samuel.
Samuel. Amém, crianças. Viu como foi bom? Animado, muito, muito bom mesmo, viu? E agora nós vamos fazer uma homenagem. Hoje é um dia muito especial, que é o Dia das Mães, né? Então é um dia muito especial e eu quero desejar aqui para todas as mães, viu? Um feliz dia. Um dia abençoado, que seja um dia onde Deus conceda a vocês alegrias mil. Os filhos que estão ouvindo a nossa aula, que estão assistindo, abracem, beijem, dê carinho, façam carinho à vontade. Amor demais não mata ninguém, ao contrário, é muito bom. E a mamãe gosta muito de carinho. Toda mamãe gosta de carinho, tá bom? Então, neste dia, eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães para vocês. E agora, crianças, aquele momento onde nós vamos fazer o propósito de oração. O propósito da semana passada foi recursos financeiros. Vocês estão lembrados e oraram, né? Eu creio que vocês passaram a semana tirando um momento para orar pelo recurso financeiro do papai, da mamãe e daqueles que vocês estão na volta de vocês. E hoje nós vamos tirar o propósito de oração da semana, viu? E o propósito de oração que tiramos foi missões, tá bom? Então, missões é o propósito de oração desta semana. Não deixe de orar pelos missionários. Muitos missionários precisando de oração, tá? Para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor cure, para que o Senhor mande recursos, tudo, orar por tudo, tá? Para que o Senhor supra as necessidades, tá bom? Então os missionários, não só os que estão fora do nosso país, mas nós temos missionários também aqui dentro do Brasil, aqui em Minas Gerais, e vocês orem por todos os missionários. Eles precisam muito das nossas orações, tá bom? Então nós vamos agora finalizar orando, agradecendo a Deus por este momento que Deus nos deu. Um momento tão rico, onde aprendemos mais um pouco da palavra de Deus, tá bom? Vamos fechar nossos olhinhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais este momento que estamos aqui na tua presença. Senhor, abençoa os nossos missionários, para que eles possam também, Senhor, nesta semana, serem vencedores. E abençoa a nossa família, abençoa a casa de cada criança que está assistindo este programa, esta escola bíblica dominical. Senhor Jesus, chega com providência, chega, Senhor, fazendo aquilo que apraz ao teu coração. Nos ajuda, passa conosco todas as dificuldades. Sê conosco para que nós sejamos vitoriosos. Em nome de Jesus, amém. E agora, crianças, chegamos ao final da nossa Escola Bíblica Dominical. Assistam ao nosso canal, se inscrevam e compartilhem para que chegue esta aula da EBD até outras crianças até que não têm Jesus, que precisa ouvir falar de Jesus. E este é um meio muito importante, tá bom? Então eu aguardo vocês a próxima semana e que fiquem na paz do Senhor, tá bom? Tchau, crianças, até a próxima semana.